Boa tarde, tudo bom? Essa semana a gente está falando a respeito de modificações na paisagem da Terra. Na aula passada, a gente falou a respeito das grandes placas continentais que estão se movimentando e, com isso, modificando o mapa da Terra. Essa modificação, ela demora milhões e milhões de anos, acontece muito lentamente. Mas na aula de hoje, nós vamos falar de modificações na paisagem da Terra por conta de acontecimentos muito rápidos, instantâneos até. Nós vamos estar na aula de hoje falando a respeito de terremotos. E para que a gente possa começar a falar a respeito de terremotos, a gente quer que você observe essa fotografia que mostra como ficou a cidade de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, após o terremoto de 1906. A cidade foi quase que inteiramente destruída, milhares de mortos, grande prejuízo. A cidade precisou ser praticamente refeita, isso em 1906. Em 1989, esta imagem mostra resultados de terremoto que aconteceu nesse ano. Um terremoto em menor escala, em menor proporção. Poxa, dois terremotos, assim, relativamente próximos um dos outros, né? 1906, 1989, isso em termos de escala geológica, é uma fração de tempo muito reduzido. Será que a cidade de São Francisco é particularmente azarada? Se a gente for observar a história, e a história é importante porque ela nos dá alertas. Nós percebemos que nos últimos 200 anos, a cidade de São Francisco passou por 12 terremotos, alguns maiores, de maior capacidade de destruição, outros menores. Então a gente começa a ponderar e percebe que não é azar, mas é destino. Por destino, a cidade de São Francisco e outras cidades nesta região da Califórnia, por destino, repito, elas estão condenadas, talvez essa expressão seja muito forte, mas outros terremotos irão acontecer. E a questão é, esses terremotos que irão acontecer serão em quais proporções? Em qual escala? Qual nível de dano? E a pergunta seguinte é, quando vai acontecer? Esses terremotos, eles acontecem por conta da cidade de São Francisco está localizado próximo a uma falha geológica, a uma divisão de placas. E a ocorrência dessa divisão de placas dá a essa cidade essa condição singular, especial. Ela está sujeita à ocorrência de terremotos. Outros locais, outras regiões do planeta também estão assim situadas, próximas a falhas geológicas, próximo a encontro de placas. O Chile é um exemplo.
Existem duas placas que se tocam. Nós vamos comentar isso na quarta aula dessa semana. Nós vamos falar de diferentes placas tectônicas e de uma maneira mais particular, a gente vai falar dessa placa que afeta a região do Chile. Nós vamos falar de placas que afetam o Japão, que é um outro país muito sujeito a terremotos. Então, nós vamos estar conversando a respeito disso. As pessoas que moram em São Francisco sabem. E aí é necessário que, quando alguém resolve construir uma casa em São Francisco, ou no Chile, no Japão, ou uma indústria, um prédio, sabendo disso, esse alguém precisa tomar as medidas necessárias para minimizar os danos, reduzir os danos que certamente irão acontecer na ocorrência de terremoto. E hoje tem tecnologia. A engenharia civil desses países já desenvolveu conhecimento para construir prédios com segurança. A questão é que nem sempre se prevê exatamente qual é a intensidade, com que força o terremoto virá. Muitas vezes vem um terremoto que supera todas as previsões, porque o construtor, o projetista, ele se fundamenta em quê? No histórico. Nesta região acontece com frequência terremotos com tais e tais intensidades. Então vamos construir algo que suporte e se vier um terremoto com intensidade maior. Então, a gente precisa, para falar a respeito de terremotos, em um primeiro momento dizer o que é um terremoto. O terremoto é uma oscilação, é uma movimentação rápida e frequentemente violenta da superfície da Terra. Pode ser do solo ou do fundo do oceano. Essa oscilação, esse movimento é decorrente da fricção interna daquelas placas tectônicas que são partes móveis da crosta terrestre. Essas partes móveis, elas estão em choque, e esse choque produz uma energia que vai se acumulando até que há um momento que a energia é tamanha que ela vai ser liberada. E a liberação dessa energia ocorre sob a forma desses movimentos, desses terremotos. Os terremotos podem acontecer com diferentes graus de intensidade. Nós vamos, ainda nessa aula, falar na escala Richter, que mede a intensidade de terremotos. Tem alguns muito violentos, vamos relatar um deles, e na maior parte das vezes ocorrem terremotos suaves, de menor intensidade, menor capacidade de dano. Esses terremotos podem acontecer em qualquer região do nosso planeta, mas
os grandes terremotos ocorrem perto das bordas das placas principais, das grandes placas tectônicas, que constituem a crosta, e ao longo das elevações no meio do oceano, as chamadas dorsais oceânicas, onde uma nova crosta está em formação, conforme nós falamos na aula anterior. Quando estas oscilações, essas movimentações ocorrem nos fundos oceânicos, no assoalho oceânico, produz uma oscilação longa e suave, mas que em águas de pouca profundidade se transforma em autênticas muralhas de água que pode atingir 30 ou mais metros de altura. Essas ondas gigantescas, que surgem em consequências de terremotos, são os tsunamis, uma palavra que se incorporou ao nosso vocabulário por conta de acontecimentos que nós testemunhamos, tsunamis ou maremotos. O alcance e o impacto dos terremotos depende da energia que esses terremotos liberam. O ponto de origem está geralmente localizado em uma profundidade não superior a 30 km, sendo denominado esse ponto de origem de foco do terremoto. O epicentro é o ponto da superfície terrestre localizada verticalmente acima do foco. As ondas de choque provocadas pelo terremoto vão se deslocar do exterior do epicentro, e estas ondas são ondas diferentes, que têm velocidades diferentes, movimentação diferentes e capacidade de danos diferentes. Algumas ondas são rápidas, passam pelos edifícios, provocando nos edifícios pequenas vibrações, e outras ondas podem fazer com que os edifícios balancem. E essas ondas são as ondas de destruição. Os geólogos sabem que as ondas, tendo velocidades diferentes, vão chegar em momentos diferentes por meio de aparelhos muito sensíveis, que são os sismógrafos. Eles tentam verificar a chegada das primeiras ondas e, a partir daí, emitir alertas dizendo: olha, as ondas maiores, as ondas de destruição do terremoto vai chegar em tanto tempo, preparem-se. A natureza dá sinais de alertas, a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso. E é importante que o conhecimento humano, que a tecnologia se unam à experiência, à vivência de pessoas, para que esses alertas possam ser dados em tempo que permita a salvação de vidas e a diminuição dos danos, a diminuição das mortes. O estudo dessas ondas tem importância prática, então, considerável. Foi o estudo dessas ondas, captadas por sismógrafos espalhados em todo o planeta, que permitiu que se pudesse compreender como é o interior do manto, como é que é a disposição da crosta. Essas informações são captadas por sismógrafos que recebem essas ondas e elas são interpretadas pelos geólogos. É interessante observar isso. Terremotos que são tão danosos são importantíssimos para o estudo da geologia, para o estudo do interior do planeta.
O estudo dos terremotos permite entender por que eles acontecem, como acontecem, mas ainda não temos a capacidade de fazer essa estimativa, de fazer a previsão de quando eles vão acontecer. Quem sabe no futuro isso será extremamente valioso, né? Quais são as causas de terremotos? Os terremotos podem acontecer, por exemplo, por processos vulcânicos. A energia liberada quando há uma explosão vulcânica provoca vibrações que se estendem dependendo da força com que ocorreu a explosão vulcânica. Essas vibrações podem ser estendidas a grandes distâncias. Então, pode ter ocorrência de terremotos em maior ou menor a intensidade em função disso. Pode ser por desprendimento de rochas. Uma grande rocha se desprende e isso causa vibrações. Pode ser por liberação de energia numa falha geológica. No Brasil, nós temos pequenos terremotos, às vezes decorrente disso. Falhas geológicas que liberam energia, então pode acontecer isso. Mas não temos, felizmente, terremotos de grande intensidade. Por quê? Porque o Brasil, o território brasileiro, está bem afastado das regiões de contato entre placas tectônicas. Regiões de contato entre placas tectônicas constituem principal local de origem dos grandes terremotos. O maior terremoto de maior intensidade que nós conhecemos ocorreu em 1960 no Chile, junto à cidade de Valdívia. Foi um terremoto de magnitude 9,5 graus na escala Richter. Esse terremoto, o epicentro dele, esteve a 65 metros de profundidade, muito próximo à superfície. Quanto mais próximo à superfície, maior o dano. Demorou entre 10 a 11 minutos. Pense na situação. 10 a 11 minutos de movimento intenso do solo. Toda a região se movimentando, vibrando intensamente. Vejam as fotografias, os edifícios, as casas, praticamente todas elas foram destruídas. Ocorreu em torno de 5.700 mortes. Praticamente todos os moradores da cidade ficaram desabrigados. A intensidade desse terremoto foi tamanha que ocorreu mudança na paisagem. Valdívia afundou 4 metros em relação à cota anterior. A cidade afundou 4 metros. E ele provocou a liberação de energia de um vulcão no Chile, que é o Puyehue. E o terremoto, maremoto, tsunami, decorrente desse terremoto de Valdívia, foi sentido em todos os países que são banhados pelo Pacífico.
inclusive danos provocados nas regiões mais próximas. Já chegou a provocar danos nos Estados Unidos, até no Japão, o tsunami decorrente desse grande terremoto. O Chile tem frequentemente terremotos de maior e menor intensidade. Um chileno com a minha idade, eu tenho mais de 60 anos, vivenciou, além desse terremoto, pelo menos mais 5 outros terremotos de menor intensidade. Então, é uma situação que faz parte da vida do chileno, e a cultura chilena já se prepara para isso, para a ocorrência de outros, as construções também. Em 2004, nós vamos falar aqui de 5 terremotos, teve um grande terremoto no Oceano Índico, na Indonésia. Esse terremoto foi de 9,3. E você certamente conhece um pouco a respeito dele, porque foi um terremoto muito filmado, muito fotografado. Foi um terremoto da era da internet. Então as pessoas, inclusive, puderam acompanhar em tempo real o que estava acontecendo. A chegada de tsunami, essas coisas. Esse terremoto gerou tsunami com onda de 30 metros. Ele durou entre 8 a 10 minutos e parte do solo marinho subiu em torno de 10 metros. E esta subida produziu gigantescas ondas que afetaram as Ilhas Maldivas, a Índia, Tailândia, Malásia. A consequência, 250 mil mortes em muitos países, e tem a ideia da extensão de destruição nas casas, e pense que nessas casas tinham moradores, né? E a consequência muito trágica deste terremoto. Um terceiro terremoto, que está mostrado aí nessa imagem que você está vendo, é o terremoto que aconteceu na cidade de Anchorage, no Alasca, em 64. Foi de 9,2 na escala Richter. Esse terremoto provocou cerca de 120 mortes. Por quê? Porque no Alasca nós temos uma população reduzida. E isso permitiu com que o número de mortes fosse relativamente pequeno, considerando a extensão de energia liberada por ocasião desse terremoto do Alasca. Veja você que ele levantou o solo em torno de 11 metros. E em ilhas próximas às ilhas Aleutas, a ilha se elevou 15 metros. A ilha ficou mais alta. Toda uma ilha se elevou. Imagine a quantidade de energia para provocar isso, não é verdade? Recentemente, em 2011, nós tivemos o terremoto lá na ilha Honshu, no Japão. 2011, março de 2011. Completando agora 10 anos. Foi um terremoto de 9 graus na escala Richter. Esse terremoto teve um grande abalo e uma série de abalos menores, que gerou cerca de 9 mil mortos. A quantidade de pessoas que precisaram ser evacuadas
de uma cidade próxima chamada Fukushima, onde tinha uma usina nuclear. Os danos causados a essa usina nuclear, primeiro pelo terremoto, que provocou danos aos reatores, com liberação de material radioativo. E depois, quando o grande tsunami veio e a usina tinha previsão de suportar terremotos de uma certa intensidade, não conseguiu suportar o tsunami, que foi maior do que os engenheiros esperavam. Houve uma falha, inclusive, de construção. Esse terremoto provocou uma onda que se estendeu até no Chile. Chegou essa onda no Chile com 4 metros de altura. Veja quanto de energia foi liberado para deslocar toda essa massa de água. Este terremoto provocou grandes danos. Você está vendo nesta imagem, né? E o Japão levou muito tempo ainda, tá? Ainda está, em algumas regiões, ainda está em processo de reconstrução. Os danos causados à usina provocou a necessidade de limpeza de material radioativo que permanece até hoje. Quinto terremoto foi um terremoto que aconteceu na península de Kamchatka, na Rússia, em 52. Foi de 9. Então, o primeiro foi 9,5 na Maldívia e agora o quinto, 9 na escala Richter. Ele provocou um tsunami com ondas de 7 metros de altura, que afetou ilhas como Havaí, chegou à Califórnia, Alasca, e provocou grandes danos. Região de pouca população, felizmente os danos foram pequenos nesse sentido, só, felizmente, danos materiais. Nós estamos falando tanto na escala Richter, como é que esta escala Richter é determinada. O ponto zero é, imagine uma pessoa em pé numa cadeira e essa pessoa se solta, pula da cadeira. O sismógrafo está localizado a 1 metro dela. O tremor provocado aí é o tremor que o sismógrafo registra como zero. É o intervalo na escala até 3,4 na escala Richter, ele é sentido só por sismógrafo, consegue perceber. Acima de 4,3, 4,6, algumas pessoas sentem, especialmente estão localizadas em regiões mais altas. Mas já em torno de 5, todo mundo já percebe os tremores. Acima de 6, nós temos muitos edifícios danificados. Acima de 7, você vê aí, tem pontes partidas, fraturas nas paredes, danos profundos. E acima de 7,5 já colapso de grande quantidade de edifícios. Esta escala tem uma escala correspondente, que é a escala Mercalli, né? A mais usada é a Richter, avalia os danos causados, danos visíveis. Observe este filme, que mostra como a movimentação de placas vai provocar, vai liberar energia que provoca o surgimento dessa onda.
E depois, o segundo filme mostra a simulação, ele é muito bem feito, mas é uma simulação, de um tsunami se chegasse à cidade de Honolulu. Swells, which means that the outer slopes get steeper. There are probably a succession of small earthquakes, and almost 1,500 cubic kilometers of earth and rock plummet into the sea. On impact, the land displaces a massive amount of water. The ocean rushes back to fill the giant gap. From this cataclysmic disturbance emerges the tsunami, heading directly for Honolulu. Estimated time to impact, 30 minutes. The wave first becomes visible as it stands and breaks on a shallow bank, 40 kilometers southeast of Honolulu. you'd see the sea rear up in front of you. It would be huge. It would rise up above you. Surging inland at up to 70 kilometers per hour, the tsunami slams Honolulu. Because the tsunami's energy stretches down to the ocean floor, this wave is not clean water. It's filled with sand, coral, and rock. Water penetrates 16 kilometers inland before being sucked back out to sea in a lethal maelstrom of wreckage. It annihilates nearly everyone and everything in its path. A gente convida você para a terceira aula, que nós vamos falar sobre vulcões e sobre mudanças na paisagem decorrentes da ação vulcânica.